Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de encontro com Deus, de comunhão, de adoração. Queremos agradecer imensamente ao nosso Deus por nos permitir esta oportunidade, né? Estamos, pela graça de Deus, nos preparando para nos encontrarmos com Ele. Que o Senhor possa nos cobrir com suas bênçãos espirituais. Gostaria de convidar, neste momento, a Flávia para fazer uma breve oração para podermos dar início à nossa mensagem de hoje. Você pode, Flávia, fazer uma oração? Sim. Pai Santo que habita nos altos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um amanhecer, teu santo sábado. Queremos te pedir, Senhor, a presença do teu Espírito entre nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nós também te rogamos, Senhor, não porque merecemos, mas pela tua grande misericórdia, que o Senhor venha falar a cada um de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido agora a Flávia, que a sua mão poderosa, o Santo Espírito de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. Que possamos estar atentos à palavra de Deus, ao alimento que o Senhor está derramando sobre nós para nos fortificar, fortalecer nossa fé. A voz é sua, Flávia, mas a palavra é de Deus. Bom dia para todos. Feliz sábado. É uma grande alegria essa manhã podermos estar aqui para meditarmos na palavra de Deus. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 3. Aqueles que puderem acompanhar. João capítulo 3. Aqui nós temos a
o episódio da história de Nicodemos, né? Episódio da vida de Jesus, onde Nicodemos foi ao encontro de Cristo, né? Vamos ler um pouco. Aqui, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Meus queridos, aqui o Espírito Profecia comentando sobre essa história. Quem quiser acompanhar está no livro Desejado, capítulo 17, página 167, diz o seguinte: diz que Nicodemos, ele ocupava a posição de alta confiança na nação judaica. Ele possuía também a esmeralda educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro do Conselho Nacional. Fora justamente com outros agitado pelos ensinos de Jesus, se bem que ele era rico, instruído e honrado, mas ele se sentira estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. Que coisa linda, né? Nicodemos se sentiu estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. E ele desejava, que na página 168, grandemente uma entrevista com Jesus, mas ele recuava ante a ideia de o procurar abertamente. Seria demasiado humilhante para um príncipe judeu reconhecer-se em afinidade com o mestre ainda tão pouco conhecido. E chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do mesmo. Ele decidiu então uma entrevista em segredo, desculpando-se com a ideia de que, se ele fosse abertamente, outros poderiam seguir o exemplo. Sabendo depois de indagar especialmente o lugar do retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, ele esperou até que a cidade silenciasse no sono, indo então em busca dele. Olha que atitude, né? Esse homem tomou.
talvez nem percebesse o quanto ele estava sendo atraído por Jesus, porque ele esperou que todos dormissem, né, para que ele pudesse sair em busca de Jesus. Que coisa, né? E aqui diz no encontro que Nicodemos chegou com muitas palavras, né? Chamando Jesus de mestre, de rabi, mas aqui fala o seguinte, que em vez de agradecer essa saudação, Jesus fixou os olhos no visitante, como se ele estivesse lendo a alma. Em sua infinita sabedoria, ele viu diante de si o indagador da verdade. Sabia o objetivo dessa visita e, no desejo de aprofundar a convicção já existente no espírito do ouvinte, Jesus foi diretamente ao ponto, dizendo, solene, mas bondosamente, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fora ter com o Senhor, pensando em entrar com ele em discussão. Mas Jesus expôs os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos, não é tanto, Nicodemos, de conhecimento teórico que precisas, mas de uma regeneração espiritual. Sabe, a primeira vez que eu li, ou a segunda, não me recordo, mas essas palavras ficaram assim, bem impressas dentro do meu coração, quando Jesus disse que não era de conhecimento teórico que Nicodemos precisava, mas de uma regeneração espiritual. Creio eu que essa necessidade é o que muitos de nós estamos precisando. Ele diz mais, não necessitais satisfazer as tuas curiosidades, mas ter um novo coração. É mistério que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Então aqui Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos precisava de uma regeneração espiritual e de ter um novo coração. Essa é a necessidade que nós temos. E aqui diz mais que Nicodemos era um fariseu estrito, orgulhava-se. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte. Ele se orgulhava das suas boas obras. Era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do templo e sentia-se certo do favor de Deus. Então, Nicodemos, ele se orgulhava das suas boas obras, se sentia certo do favor de Deus, porém, irmãos, ele ficou assustado ante a ideia de um reino demasiado puro para ele ver em seu estado atual. E diz que achava não precisar de nenhuma mudança. Já pensou? Nicodemos achava que não precisava de nenhuma mudança. Vocês podem guardar essa frase aí com vocês. Então Jesus continuou. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O coração, por natureza, ele é mau. E em Jó 14:4, quem quiser abrir, pode abrir, diz o seguinte. Quem do imundo tirará o puro? Jó 14:4. A palavra de Deus mesmo responde, ninguém. Invenção alguma humana pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A fonte do coração deve purificar para que a corrente possa tornar pura.
Então, aqui nos diz que a fonte do nosso coração, o coração, precisa ser purificado para que a corrente dele possa se tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Então, nós podemos tentar nos esforçar para ser aquilo que Deus espera que sejamos, mas a palavra de Deus diz que isso é impossível. Para purificar o coração, irmãos, nós precisamos ir para debaixo dessa torrente, dessa fonte, dessa água pura que é a palavra de Deus. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas é uma transformação da natureza. Na verdade, essa mudança, essa transformação, nós carecemos pedir a Deus, clamar e nos expor à palavra de Deus, nos expor ao que Deus tem para nós. Isso é um milagre. E o que Jesus está falando aqui é um milagre, mas ele fala como isso pode ocorrer. Mas na frente a gente vai ver. Uma nova vida, uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Então, aqui a palavra respondeu, não é? Mediante a eficaz operação do Espírito Santo é que essa mudança pode ocorrer, essa transformação da natureza. Essa transformação da natureza. Somente a operação do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas às más ações, o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Queridos, Davi, ele clamou, vocês podem abrir suas Bíblias em Salmo 51, verso 4. 51, verso 10, perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, Davi, ele suplicou que Deus pudesse criar. Ele não tinha esse coração, porque aqui nós acabamos de ler que o nosso coração é naturalmente, não é? Nós lemos aqui, nosso coração é por natureza mau. Por natureza mau. Então, Davi clamou, cria, Senhor, em mim, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. E em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, Deus nos dá uma promessa. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Amém? E diz mais, porei dentro de vós um espírito, o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então, quem fará tudo isso? Deus. Diz aqui, e farei. Então, verdadeiramente, nós precisamos buscar a Deus, buscar a Jesus todos os dias, todos os momentos, porque é Ele quem faz essa obra. Essa obra que Jesus está explanando para Nicodemos e que ele ficou perplexo. Só Deus pode fazer. Aqui diz o seguinte, no conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra. No conceito dos homens, viu, irmãos? Mas, em presença de Cristo, no entanto, sentia que o seu coração
era impuro e sua vida destituída de santidade. Vocês prestaram atenção? Vocês prestaram atenção naquela frase que eu pedi para guardarem? Na página 171 diz assim, que Nicodemos achava não precisar de nenhuma mudança. Essa era a visão de Nicodemos sobre ele mesmo. Ele achava que não precisava de nenhuma mudança. Na visão das pessoas, a sua vida era digna de honra, era justa. Mas aqui nós temos a visão de Nicodemos sobre ele mesmo, a visão das pessoas. Agora vamos para a visão de Cristo. Em presença de Cristo, no entanto, Nicodemos se sentia que o seu coração era impuro e sua vida destituída de santidade. Que coisa, né? A nossa própria visão é uma, a visão daqueles que nos contemplam é outra, e a visão de Cristo é completamente diferente. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Ao explicar-lhe o Salvador o que dizia a respeito ao novo nascimento, ele anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Agora, por que meio poderia isso realizar-se? Jesus respondeu à não formulada pergunta. A pergunta estava apenas no seu coração, mas como Jesus conhece o nosso coração, ele responde à pergunta. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição, levou-a consigo, examinou as Escrituras de maneira nova, não para discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a alma. Para que foi que Nicodemos foi examinar as Escrituras? Diz aqui que para receber vida para a alma. E então ele começou a ver o reino de Deus e a se submeter-se à direção do Espírito Santo. Que coisa, que palavras. Diz que Nicodemos, a partir daí, começou a ver o reino de Deus, a conhecer o reino de Deus e a se submeter à direção do Espírito Santo. Meus queridos, aqui, para nós finalizarmos a meditação desta manhã, nos diz o seguinte: como então nos havemos de salvar? Faz uma pergunta. E aqui vem a resposta. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Então a pergunta foi: como nós havemos de nos salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado. E todos que foram mordidos pela serpente, que são todos nós fomos mordidos, temos uma doença chamada o pecado, podemos olhar e viver. A palavra diz que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos nossos pecados que crucificaram o Salvador. Então, a primeira coisa que precisa haver aqui é um arrependimento pelos nossos pecados, porque eles crucificaram a Jesus. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. O que produz uma nova vida na alma, irmãos? O Espírito de Deus. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o Espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, Davi compreendeu isso.
Por isso ele clamou, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Porque aqui diz que o coração e o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer como Cristo, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Amém? Queridos irmãos, que Deus possa verdadeiramente tocar o nosso coração, porque até essa atração que Nicodemos teve e que nós precisamos ter por Jesus, é Ele que faz. É Ele que toca o nosso ser e nos atrai. E que Ele possa derramar sobre nós as bênçãos dos altos céus. E que nós não venhamos a tirar os nossos olhos de Jesus por buscar, assim como Nicodemos, a cura, não é? Nicodemos, na verdade, ele nem percebia o quanto ele necessitava de Jesus. Ele não percebia, ele se achava bom, se achava uma boa pessoa. Não achava que necessitava de mudança, diz aqui a palavra de Deus, mas as pessoas também o considerava ele uma boa pessoa, justa. Mas quando ele se aproximou de Jesus, quando ele foi atraído e teve um encontro com Jesus, ele se sentiu necessitado de uma mudança de coração, de uma transformação, né? Então, todos nós precisamos ir a Jesus para que nós possamos reconhecer quem somos e desesperadamente clamar a Ele por uma purificação de nosso ser. Porque Nicodemos anelou experimentar essa mudança em si mesmo, diz o Espírito de Profecia, que nós podemos também anelar, experimentar essa mudança em nós mesmos. Esse é o meu desejo, a minha oração. Eu gostaria de finalizar com uma breve oração. Convido a todos, aqueles que puderem, a ficarmos de joelhos e orarmos. Pai Santo que habita nos altos céus, nós queremos nesta manhã te agradecer. A tua palavra tem sido fonte de vida, de cura, de alegria, de esperança. Não temos como agradecer por ter a tua palavra em nossas mãos. Mas, mesmo com as nossas pobres palavras, te agradecemos. E queremos, como Nicodemos, Senhor, experimentar esse milagre. O milagre de termos um novo coração, novos pensamentos, novos sentimentos, novas atitudes. Pai, muitas vezes temos lutado com nossas próprias forças para alcançar essa experiência. Mas aqui nessa história que o Senhor relatou, vemos claramente que essa experiência só o Senhor pode nos dar. Precisamos ser atraídos a Ti a cada momento, como Nicodemos foi. E só assim experimentaremos essa experiência. A experiência de vida eterna. Eu te suplico por essa graça na minha vida, na vida de todos os que estão aqui presentes e daqueles também que não puderam vir. Ó Senhor, nos ouve. Sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor ouve as nossas orações. Pois te pedimos. Toma esse coração de pedra e nos dá um coração de carne. Dá-nos uma nova mente, um novo espírito. Tudo isso nós queremos te rogar. Também te agradecer por o Senhor ter nos proporcionado esses momentos aqui.
O Senhor sabe todas as coisas. É o que te pedimos, né? Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu também gostaria de finalizar, se for possível, com um hino cantado. Eu gostaria de convidar a Ruth para nós finalizarmos a meditação da palavra. Estão me ouvindo? Muito baixo. E agora? Sim. Melhorou? Sim. Cada dia posso ver, persevera em seu olhar. As pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Conhecer Jesus, conhecer Jesus. É preciso entender, Cristo traz a paz. Sua luz, Jesus nos dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que quiser muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Cristo dá sua paz. Conhecer Jesus, conhecer Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a paz. Cristo dá sua paz.
Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós já tivemos aqui a oração da Flávia, tivemos a oração cantada, né, pela Ruth, agradecemos a Deus e vamos dar continuidade com as considerações, né? Tivemos 2 orações, no final nós teremos mais 2 orações, né? Vamos lembrar, neste momento nós vamos dar continuidade, nós vamos compartilhar aquilo o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Agradecemos a Deus e pedimos uma bênção toda especial sobre você, Flávia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor abençoe a sua casa e que abençoe também o seu ministério, minha querida. Seu filho, que Papai do Céu faça da sua casa um lar de bênçãos. Hoje nós vamos orar também pela Nilvânia. Nilvânia, eu deixei aí uma mensagem para você escrever os seus pedidos, para nós anotarmos, e vamos lembrar, meus queridos irmãos, de orarmos pela nossa querida irmã Nilvânia. E agora, aqueles que desejam fazer as suas considerações, está aberto o momento. Bom dia, Irani. Bom dia a todos. Posso falar? Bom dia, minha princesa. Seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer estar com sim. vocês. Irmãos queridos, essa mensagem veio de uma forma muito especial, porque ela fala de uma pessoa como Nicodemos, que a Bíblia descreve realmente como uma pessoa, o Espírito de Profecia descreve como uma pessoa com dons e talentos especiais acima do normal. Assim, um homem muito privilegiado em termos de conhecimento, bem nascido, bem criado, e que tinha uma percepção assim sobre ele, né? Ele era assim, foi criado assim, mas que carecia de um novo nascimento. E muitas vezes nós temos essa percepção acerca de nós mesmos. Nos achamos muito privilegiados, e somos muitas vezes realmente, mas muitas vezes não percebemos a necessidade desse novo nascimento. Nicodemos foi atraído a Jesus buscando algo que nem ele mesmo compreendia o que era. Mas ele precisava, assim como nós, sair do campo da teoria e ir para o campo do relacionamento real com Deus. Eu acho que essa é a nossa maior necessidade. Que Deus possa abençoar todos nós nessa manhã. Obrigada, Marisa. Obrigada, é verdade. Quando ela leu essa frase do Desejado, página 171, que diz assim: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer a tua curiosidade, mas ter um novo coração. Muitos de nós, às vezes a gente diz assim, que muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo que eu não faço porque eu não tenho tanto conhecimento, né? Eu não faço a obra. Às vezes tem muitas coisas que nós alegamos porque é falta de conhecimento. Não prego o evangelho porque eu não tenho tanto conhecimento como fulano. Eu não faço tal coisa porque eu não tenho tanto conhecimento. E é interessante que essa semana mesmo eu fiquei pensando assim, eu quero
quero ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia toda este ano ainda. E aí, agora eu me deparo com esta frase: não é de tanto conhecimento, é certo que nós precisamos estudar a palavra todos os dias, né? Buscar conhecimento, que a palavra de Deus diz em Mateus 22, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o que o Senhor está dizendo aqui não é que a gente não deve, nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos conhecer a palavra, mas ele era um homem que tinha o conhecimento. O Senhor diz, não é de tanto conhecimento que necessitais, de conhecimento teórico, porque às vezes nós estamos muito em busca do conhecimento teórico, como você acabou de dizer, Maris. E aqui o Senhor mostra que ele precisava de uma regeneração espiritual, ele precisava de um novo coração. Então, para que nós possamos colocar em prática o nosso conhecimento, para que nós possamos viver, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos de uma transformação. Então, o que nós estamos necessitando como é que nós queremos tanta coisa se nós não conseguimos colocar em prática nem aquilo que nós estamos vivendo, né? Precisamos primeiro colocar em prática aquilo que nós vivemos. E toda verdadeira obediência, diz aqui no desejado, vem do coração. Então, o que nós precisamos? De um coração transformado. E isso só Deus pode fazer, né? Somente ontem nós estudamos parábolas de Jesus. Somente o coração pode fazer. Mais alguém gostaria de fazer a consideração? Meus queridos? Seja bem-vinda, Heloísa. Bom dia, estão me ouvindo? Oi? Bom dia, Heloísa. Nós estamos te ouvindo, sim. Ah, tá. É porque eu tiro o fone aqui de ouvido, aí eu não sei se está ouvindo ou não. Bom, complementando, Irani, isso aí que você disse, né? Nicodemos, ele achava que ele não precisava de nenhuma mudança, né? Então, quando a Flávia estava falando aí sobre, né, a história de Nicodemos, me veio aqui um texto que está aqui na meditação Refletindo a Cristo, do dia 6. Peraí, só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Eu tive que abrir aqui para conferir. Peraí, só um minutinho. Ela fala assim: cristãos professos frequentemente se mantêm muito próximos das baixadas. Seus olhos estão treinados para ver apenas coisas comuns, e a sua mente se demora sobre as coisas que os olhos contemplam. Sua experiência religiosa é muitas vezes superficial e insatisfatórias, e suas palavras levianas e fúteis. Como poderão eles refletir a imagem de Cristo? Como poderão eles irradiar os brilhantes raios do sol das justiças para os lugares escuros da terra? Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Quando eu li isso aqui me falou profundamente, né, ao meu coração, e que isso acho que complementa aí a história de Nicodemos. Nicodemos achava que ele estava tudo certo para ele, que ele não precisava de mudar nada. E muitas vezes nós passamos, né, anos e anos dentro da igreja e nós temos, às vezes, o mesmo sentimento, que está tudo muito bom, que está tudo perfeito, que a gente não precisa de mudar em nada. Por quê? Porque os nossos olhos eles estão se demorando muito tempo,
né, naquilo que não nos edifica. Estamos contemplando, né, as coisas ainda deste mundo. Estamos querendo às vezes títulos, riquezas, glória, reconhecimento, né, das pessoas. E aí nós perdemos o foco, né, que é ser cristão é ser semelhante a Cristo. E, continuando ainda, aqui fala o seguinte: santificar-se é tornar-se participante da natureza divina, captando o espírito e mente de Jesus e aprendendo sempre na escola de Cristo. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É impossível qualquer um de nós realizar tal transformação em nós mesmos por meio da nossa própria capacidade ou os nossos próprios esforços. É o Espírito Santo, o Consolador, o qual Jesus prometeu enviar ao mundo, que transforma o nosso caráter na imagem de Cristo. E quando isto é realizado, refletimos como num espelho a glória do Senhor, isto é, o caráter daquele que assim contempla Cristo é tão semelhante ao dele, que quando alguém olha para ele, vê o próprio caráter de Cristo, brilhando como de um espelho, de modo imperceptível a nós mesmos. Somos transformados dia a dia de nossos caminhos e vontades, nos caminhos e vontades de Cristo, no encanto do seu caráter. Assim crescemos em Cristo e inconscientemente refletimos a sua imagem. Ai, que coisa mais linda, né? Aqui falou, então, que com a ajuda do Espírito Santo, sim, nós conseguimos, então, chegarmos, né, ao ideal, né, que é ser semelhantes a Cristo. E aqui ainda cita, né, o exemplo: Enoque esteve sempre sob a influência de Jesus. Ele refletia o caráter de Cristo, exibindo as mesmas quantidades em bondade, misericórdia, compaixão, simpatia, longanimidade, mansidão, humildade e amor. Sua associação diária com Cristo o transformou na imagem daquele com quem ele esteve tão intimamente ligado. Essa meditação para mim é linda, porque ela me ensina a ser intimamente ligado com Jesus, né? E o que faltava ali em Nicodemos era exatamente reconhecer que ele precisava de uma mudança. Ele achava que ir à igreja todos os sábados, estudar a lição da escola sabatina, ir nos cultos todos os dias, para ele estava tudo muito bom. E quantas vezes nós também não estamos nos sentindo tal qual Nicodemos. Achamos que estamos ali dentro, né, da igreja e que está tudo perfeito, mas estar ligado a Cristo é muito mais do que isso, né? Quem pode nos ligar a Cristo é somente o Espírito Santo. E quando é que eu sei que eu estou ligado a Cristo? É quando eu começo, então, a frutificar, porque foi isso que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, né, depois, com Enoque, aliás. Enoque, né, quando ele entendeu isso, que ele andava com Cristo, né, todos os seus frutos, eles refletiam a bondade, a misericórdia, a compaixão, a simpatia, a longanimidade, a mansidão, a humildade e o amor, né? Então, é isso que Cristo deseja para nós, né? Que nós possamos entender, né, que assim como estamos cheios também de conhecimento, todas as manhãs viemos aqui, temos a Bíblia, temos o Espírito de Profecia, temos tantas coisas que nos enchem de conhecimento, né? Mas não é isso que Cristo quer de nós, somente conhecimento. Ele quer que a gente viva uma experiência íntima e pessoal com Ele, porque foi isso, né, que a Flávia leu ali, que Nicodemos, quando ele foi até a Jesus,
ele achava que não precisava de mudar nada, que estava tudo muito bom. Que nós possamos sentir o desejo hoje de mudar a nossa vida, de mudar o nosso caráter. Porque aqui falou, né, que quando quando Jesus prometeu enviar ao mundo que transforma o nosso caráter na imagem de Cristo, e quando isto é realizado, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Então, que você possa hoje refletir a glória do Senhor na sua vida como um espelho. E isso é traduzido através dos frutos do Espírito. Aí sim, a gente vai perceber que cada dia nós estamos mudando, porque estamos sendo igual a Cristo, porque Cristo refletia todos esses frutos. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada. Cesiane, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos. Obrigada, Flávia, por ter sido, né, usada por Deus por essa palavra. A vida de Nicodemos, ela fala muito comigo, sabe? Nicodemos, ele teve o privilégio de ser chamado por Jesus para ser um dos discípulos. E ele acabou não aceitando, né? Na verdade, ele queria, mas por conta da posição, por conta eu acredito que até das lisonjas, né? Por ele ser, como o Espírito de Profecia disse, né? Ele tinha qualidades acima do comum. E as pessoas o viam como grande rabi. Então, assim, eu fico pensando em nós hoje, quantos nós temos convite para seguirmos Jesus, para sermos as primícias, para sermos os 144.000. E Ellen White diz que nós devemos nos esforçar para tal. Somos os últimos, e os últimos, eles serão os primeiros, serão os maiores, mas eles serão os maiores se tornando servos, né? Porque os 144.000 vão entender que nós precisamos apenas ser servos, porque o céu, o maior, é o que mais serve, e os 144.000 na terra são aqueles que vão refletir o caráter de Cristo. E para refletirmos esse caráter de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos deixar, então, né, é de aceitar os elogios, né? E o texto que a Jeane colocou hoje no Atos dos Apóstolos é um texto que eu sempre leio, porque nós não podemos ter essa questão da exaltação própria, né? Então, diz assim, ó, precisamos evitar tudo quanto estimule o orgulho e a presunção. Portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonjas ou louvores. Lisonjear é obra de Satanás. Procede ele tanto com bajulações, quanto acusando e condenando. Esse texto aqui tem até um texto, primeira vez que eu li foi do pastor Ayrton, né? Ele dizendo lá de Evangelismo, página 102, que o Senhor nunca abençoa aquele que acusa e critica o seu irmão, pois essa é a obra de Satanás. E nesse texto fala tanto das bajulações quanto das acusações, né? E aí diz assim, olha, deste modo procura causar a ruína da alma. Aqueles que louvam os homens são acusados por Satanás como agentes seus. Gente, isso é muito sério. Então, esquivem-se os obreiros de Cristo de toda palavra de elogio. Elimine de vista o próprio eu. Cristo somente deve ser exaltado. Dirija-se todo olhar e acenda o louvor de
cada coração aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou do pecado. Então, assim, eu acredito que Nicodemos, por ele ter essas qualidades do que fala o Espírito de profecia, mais ele recebia muitos elogios. E por isso ele entendia que ele não precisava de mudanças. Por isso que ele se achava bom. Então, isso é um ponto que, às vezes, nós não paramos, não nos delongamos. Mas Satanás, ele é muito astuto. E eu, assim, eu estou dizendo, né, uma coisa pessoal. Eu entendo que esse era o ponto de Nicodemos. Receber as lisonjas, né? Ser ali do alto escalão do Sinédrio. Mas o conhecimento que ele tinha, ele sabia que o Filho do Homem, ele faria sinais. Por isso que no texto que a Flávia leu, de João 3, diz assim, somente alguém, né, do céu, de Deus, é que pode fazer sinais. E eu acredito que a questão do conhecimento que ele tinha na questão, principalmente que os profetas dizem, né? Por isso que João, ele foca no divino. Por isso que João só tem os sinais de Jesus. Porque milagres, Satanás pode fazer. Satanás, né, através dos seus agentes também podem fazer. Mas sinais, só o Filho do Homem poderia fazer. E Nicodemos, ele tinha esse conhecimento. E ele foi vendo os sinais. E uma das coisas que chamou a atenção de Nicodemos foi que ele fazia, mas não queria ser conhecido, ser visto, ser notado. Porque ele tentou expulsar os demônios de Maria Madalena e ele não conseguiu. E ele ia sempre em Cafarnaum a viagens, né? E quando ali ele era um rabino, quando seus estudantes disseram, mestre, né, aquela mulher, ela foi expulsa. E quando ele vai, ele diz, olha, ele não quer ser conhecido. E ele falou, mas como? Como que ele faz esses sinais? Ele não quer ser conhecido, porque Jesus não queria a glória para ele, né? Jesus, ele veio para glorificar o Pai. Em tudo que Jesus fez, ele glorificou o Pai. E a nossa função é glorificar Jesus. Quer dizer, Jesus glorificou o Pai e nós glorificaremos a Jesus. Então, assim, Jesus, ele não tinha essa, né, isso, ele não atraía a glória para si, ele atraía a glória para o Pai. Então, assim, a história de Nicodemos, ela me faz refletir em muitos pontos. E principalmente no ponto em que ele teve o convite, ele teve vamos dizer, a oportunidade de ser um dos 12 discípulos e não foi, por não abandonar sua posição, os seus status, talvez as suas lisonjas, né? E quantos conhecem Nicodemos? Muito pouco, mas todos conhecem os discípulos. Então, os discípulos, homens simples, né? E Nicodemos foi o único homem que tinha conhecimento que teve o convite de Jesus. Porque Jesus só chamou os rejeitados, né? Mas ele chamou a Nicodemos porque ele conhecia a Nicodemos e ele sabia que ele precisava, né? E que ele seria um homem usado. Graças a Deus que no final Nicodemos se entregou a Cristo, foi usado por Cristo. Porém, ele perdeu o privilégio de ser um discípulo de Cristo, um dos 12. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu e você temos o privilégio de sermos convidados por Cristo para fazermos parte das primícias, do molho das primícias.
dos 144.000. Mas muitas vezes vamos trocar essa posição de estar ali servindo a Cristo todo o tempo, porque os 144.000 não morarão nas suas casas. Eles serão servos. Eles morarão ali no santuário. Eles servirão o Cordeiro todo o tempo, né? Vamos dizer que às 24 horas. Lá não tem noite, mas de dia e de noite. As 24 horas nós estaremos com Cristo. Imagina o privilégio. Imagina que os outros, né? Os que não são 144.000, vão ver a Cristo quanto? De um sábado a outro sábado. Todos virão adorar, mas os 144.000, você imagina o privilégio. Então, Nicodemos, ele teve o privilégio de seguir Jesus, mas ele deixou. E eu e você temos o privilégio. Será que nós vamos deixar pelas lisonjas, pelas posições? Então, assim, é só uma reflexão. E que possamos, né, não deixar, não trocar. Os discípulos terão os seus nomes nos fundamentos da Cidade Santa, pelos séculos dos séculos. Eles estarão ali como destaque, né? E Nicodemos, ele será como um comum. Então, nós poderemos ser grande multidão ou 144.000. Nós possamos nos esforçar para sermos um dos 144.000 servos do Deus vivo, não querendo lisonjas nem atenção para nós, mas para Cristo, glorificarmos a Cristo. Amém, amém. Obrigada, Cési. Júnia, minha querida, seja bem-vinda. Júnia? Bem, enquanto a Júnia... Muito obrigada, César. Enquanto a Júnia consegue ali, a internet dela é um pouco difícil. Irmãos, o pedido, Nilvânia fez o pedido dela pela família, pela conversão da família, né? Do filho, do esposo. E vamos passar o dia, hoje é sábado. Jesus fazia milagre todos os dias, mas nós temos tantos milagres relatados no sábado. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus pela conversão do esposo da Nilvânia, dos filhos, pela família dela. Ontem nós oramos pela Apariciane, né? E hoje nós vamos passar o dia orando pela Nilvânia. E ontem também foi o aniversário da Marisa. Marisa, que bom, que bom. Hoje nós vamos fazer vamos fazer a oração e nós vamos também orar pela sua vida. E eu sei que deve ter Irani, falhou. Eu não sei se só... E tá me ouvindo? Agora Jeane, melhorou? Agora sim. Melhorou. Ah, tá. Ok. Então, nós vamos pedir nós vamos ter 2 orações. No final das orações, nós vamos pedir a Cesiane para cantar. E vamos lembrar, nas orações, nós vamos orar hoje pela Nilvânia, pela a Marisa que fez aniversário ontem, né? Pedimos uma bênção especial sobre a Flávia, que trouxe a mensagem para nós nesta manhã. Oi, pode falar. A Jeane estava com a mãozinha levantada. Eu acho que ela quer falar antes. Tá, a Júnia conseguiu abrir o microfone. Júnia fala e logo em seguida, Jeane. Júnia, pode falar, minha querida.
Louvado seja Deus, né? Obrigada. Primeiro, eu agradeço a Deus pela vida da Flávia, que mais uma vez vem ser aqui um instrumento nas mãos do Senhor a nos falar, e uma mensagem assim bem pertinente, né? Louvado seja Deus, Deus te abençoe, Flávia. E a Cési já colocou parte do que eu falaria, porque eu também fiquei muito impressionada com o texto que a Jeane postou essa madrugada. Já há uns 4 dias eu estava com dificuldade, eu tive um problema aqui com o celular, quando não é uma coisa é outra, né? E louvado seja Deus, porque já nas horas aproximando o sábado, eu consegui, pela misericórdia do Senhor, conexão. E agora eu consigo ouvir e falar com vocês. Teve um texto aqui no Desejado que me impressionou. Eu já li o livro, e cada vez que a gente ouve que o Senhor fala conosco, ele fala de um jeito diferente. E na página 175, a Flávia leu: não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Examinou as escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a alma. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Às vezes a gente entra num debate, eu falo por mim, tentando convencer as pessoas de algo que aos nossos olhos está tão claro, tão aparente, e, na verdade, jamais conseguiremos fazer tal coisa, porque o convencimento é a obra do Espírito Santo. E quando ela falou na questão do conhecimento, né, que a irmã Irani falou muito bem, às vezes a gente está tão preocupado em conhecer. Lógico que pelo conhecimento também a gente é convencido. Contudo, nós entendemos nessa madrugada que não é apenas pelo conhecimento, que o Espírito Santo possa realmente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que essas palavras possam ser gravadas no nosso coração, e como Davi orou, nós também possamos orar. É o meu desejo nesta manhã, que Deus possa criar em mim um coração novo, um coração puro, e renovar dentro de mim um espírito inabalável. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs. Saudade de vocês. Obrigada, Júnia. É isso. Quando a palavra de Deus fala conhecimento, não é apenas um conhecimento teórico. Quando a palavra de Deus fala de conhecimento, é um conhecimento profundo. Conhecer a Deus. Não é conhecer a Deus de ouvir falar de Deus. É conhecer a Deus de experimentar na nossa vida. Experimenteis qual seja a boa vontade de Deus, nós temos que experimentar. Então, este conhecimento é o conhecimento experimental, é um conhecimento prático na nossa vida, né? Não é apenas o conhecimento teórico, né? Ele tinha muito conhecimento teórico, mas o Senhor chama para o Senhor chama para que ele tenha um coração transformado, né? Ser nova criatura, e aí experimentar na prática. Jó fala isso: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó explica para nós isto, né? E lá em Romanos também nós conseguimos compreender quando o Senhor fala o que é o conhecimento na Bíblia. É um conhecimento realmente de prática. É conhecer a Deus, é viver com Cristo. Jeane, minha querida. Olá, bom dia. Obrigada. Eu fiquei aqui relutando se eu falava, mas desde ontem que eu estou lendo um capítulo de Parábolas de Jesus, que é o capítulo 13.
é o capítulo 13, que me chamou muita atenção e contribui aqui com a mensagem que a Flávia passou, né? Sabe aquelas leituras que você se sente um pecador? É a parábola do publicano e do fariseu. Você se considera o fariseu. É terrível. E eu vou ler aqui só uns 3 textos. Não é muito grande, que dá minha vontade de ler o capítulo todo, eu recomendo. Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia convicção do pecado. O Espírito Santo não podia nele atuar. Sua alma escudava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Veio a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Não necessitam de médicos os que são sãos. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos a cura. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Foi o que foi lido, que a Flávia leu. Precisamos de uma regeneração espiritual e não de tanto de conhecimento. Não precisamos, às vezes a gente faz o exterior e não percebe que o interior não foi feito. Eu vou ler de novo. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente pode consentir em que Cristo faça essa obra. Então, a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Então, teria outros textos, mas é melhor finalizar aqui, né? Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade. Então, é essa a minha consideração. E para finalizar, mas ainda diz assim: a vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia, e a vida uma peregrinação de gemidos. Quem muito se considera e está cheio de amor próprio, não sente a necessidade de união vital e pessoal com Cristo. O coração que não caiu sobre a rocha vangloria-se de sua integridade. Obrigada. Muito obrigada, Jeane.
Nós vamos orar. Heloísa? Oi, Dani, eu só queria ser um complemento, né, a tudo que você falou sobre a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem justo, íntegro, reto e se desviava do mal. Mas quando ele passou por toda aquela provação, né, todo aquele sofrimento, lá no final ele disse o seguinte: antes eu te conhecia somente de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então, que esse seja o nosso sentimento, né? Passamos tanto tempo aí ouvindo, mas que o nosso coração possa sair daqui hoje repleto da luz de Jesus, porque antes nós conhecíamos só de ouvir, mas hoje os nossos olhos também vão ver a Cristo. Foi esse o sentimento de Jó após toda a provação, que nós possamos sair daqui repletos dessa luz que foi nos dada no dia de hoje. Obrigada, Heloísa, obrigada. Jó passou, ele teve, interessante que, mesmo ele sendo um homem íntegro, né, mas ele também tinha uma lição a aprender. O Senhor, tudo que o Senhor faz é bom para todos. Por muito tempo eu achava que o que aconteceu com Jó era para nós o testemunho. Sim, o testemunho de Jó era para nós, mas também foi bom para ele. Não foi só... o Senhor disse que Deus não permite que nós soframos... A Bíblia diz que o Senhor não permite que nós soframos à toa, né? Jó passou, foi para ele também, foi para fortalecer a fé dele também. Foi ele confessar no final: eu te conhecia de ouvir falar e hoje meus olhos te veem. Foi como Estevão, antes de morrer, ele teve aquela grande experiência do céu se abrir. E Jó, durante o sofrimento de Jó, ele teve a experiência também de contemplar Jesus, de ver Jesus. Mudou, né? Antes era de ouvir falar e agora ele viu todo o sofrimento dele, ele aprendeu a conhecer melhor, ele aprendeu a ver, ter essa experiência. Ele experimentou Jesus, né? Irmã Irani, posso falar só um... Sim, minha irmã, seja bem-vinda, nossa aniversariante. Que bom, fico muito, 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 muito feliz por ter mais um ano de vida a menos, né, agora. Enfim, irmãos, quero agradecer a todos pelas felicitações, pelo carinho, pelas orações. Quero agradecer ao convite que eu recebi e pedir encarecidamente que vocês orem por essa mensagem que nós vamos trazer todos os domingos agora durante esse mês de setembro, que é a mensagem sobre os 3 Elias. É uma mensagem muito relevante, é uma mensagem muito poderosa. Então, eu preciso de muita oração, irmãos. Eu estou preparando, já preparei o primeiro, eu já tinha uma mensagem pronta sobre Elias, mas eu estou aprofundando, então preciso muito, irmãos, muito da oração e da ajuda de vocês. E já vou deixar aqui um dever de casa para todos nós, se nós pudermos ler, né? 1 Reis, capítulo 16 e 17, para nós entendermos os paralelos, a partir de amanhã, entre os 3 Elias. O primeiro Elias, o segundo e o terceiro, vamos compreender muito bem como é poderoso o estudo sobre a vida do primeiro e do segundo Elias, para a nossa própria vida espiritual e para o nosso crescimento. Então, irmãos, preciso muito, 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 muito da oração de todos vocês por esse estudo. Então, muito obrigada. E Qual mais a uma passagem, vez, Marisa? 1 Reis o quê? 1 Reis... Espera aí, só um instantinho. Vou pegar aqui. Vou deixar aqui 16 e 17. Pode deixar escrito aí para a gente poder ir para as orações? Você pode escrever para nós? Obrigada, minha princesa. Vou escrever, tá? No chat. Obrigada também. Meus queridos irmãos, então nós vamos agora
Dalvani pode orar? Dalvani e Adilis, vocês podem orar? E Cesiane, dá para você cantar depois? Claro! Sabe por quê? Eu tô igual a Jeane. Me senti a Jeane aqui. Eu disse assim, nossa, Senhor, eu não sou muito de escrever, eu não gosto muito de escrever, mas eu queria cantar para Marisa, porque a Marisa é muito especial. E a irmã da Jeane. E aí eu falei, alguém podia pedir para eu cantar, igual a Jeane. E eu aqui, tomara que a Cesiane não saia para cantar para Marisa. Amém. Então, nós vamos fazer 2 orações. Dalvani, você pode orar, minha princesa? A Edilis também? Sim, sim, Irani. Então, Dalvani, a Edilis, vamos ter 2 orações, né? E nós pedimos. Dalvani, você começa ou quer que eu comece? Começo, sim. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas palavras de conforto que o Senhor tem trago para a nossa vida a cada manhã, a cada momento de nossas vidas. Nós precisamos nos colocarmos em Tua direção, Pai, e permitir que o Senhor faça a obra em nós. Nós não temos alto e suficiente conhecimento sozinhos, nós precisamos da sua ajuda. Somente o Senhor é que pode fazer a mudança em nosso coração através do seu Santo Espírito. Então, mais uma vez, nós te suplicamos pelo batismo do Espírito Santo em nossa vida. Que tudo, ó Deus, seja feito para a honra e glória do seu nome. Abençoe a nossa vida, seja conosco durante esse dia. Possamos estarmos na igreja para honrar, para glorificar e para adorar o seu santo nome. Seja com cada lar aqui representado, Paizinho. Seja com as nossas famílias. Nos ajude a ser luz em meio às trevas. Nos ajude a testemunhar o Deus que nós servimos no meio da nossa família. E que assim a nossa família vendo que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, e nós servimos esse Deus, que eles também, aqueles que ainda não tomaram a decisão, que eles possam também tomar a decisão de servir a Ti. Pai querido, seja conosco, nos dê força dos altos dos céus. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. Nós somos falhos e pecadores, mas também reconhecemos que nada somos sem o Senhor em nossa vida. Então precisamos, Paizinho, da sua ajuda, nós precisamos do batismo do Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor nos dê força para os últimos dias da história desse mundo. Que nós possamos estarmos preparando a nossa vida para termos o encontro contigo, pois em breve o Senhor virá e nós queremos estar no céu contigo. Abençoe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude. São bênçãos que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido Deus, ainda na sua presença, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos porque estamos aqui podendo estudar a sua palavra, ouvir a sua mensagem, Senhor, que veio através da nossa querida Flávia, Pai. Continue abençoando-a, que ela possa continuar sendo usada por Ti, estando disponível, Senhor, para fazer a sua vontade e falar a sua palavra, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de todos aqui, Senhor. E também pela Marisa, que completou mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha animá-la, fortalecê-la na mensagem que trará para nós também, Senhor. Dê sabedoria e que o Espírito Santo esteja, Senhor, usando-a para nos falar e trazer aqui, Senhor, a sua mensagem. Senhor, nós também colocamos aqui em especial hoje, estaremos orando pela Nilvânia, Pai.
Tu sabes as suas necessidades, Tu sabes as suas lutas, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas também o Senhor é o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso guia, o nosso tudo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar ali naquele lar, Pai, no lar da Nilvânia, Senhor. Que o Senhor possa estar ao lado dela, animando-a também, Senhor. Que ela não canse de orar e de pedir, e que nós possamos também ser instrumentos nas suas mãos para interceder por ela, pelo seu filho, pelo seu esposo, e por todos os seus sonhos e projetos também, Senhor. Nós oramos, Senhor, e pedimos um dia feliz ao seu lado, um sábado de alegria, um sábado, Senhor, de entrega, de louvor, de honra e glória ao seu nome, Senhor. Que nós possamos entender que hoje é o seu dia, Senhor, e não o nosso. É um dia de adorá-lo, um dia de entregarmos mais uma vez a nossa família a Ti, a nossa vida a Ti, e um dia de estarmos em maior comunhão contigo, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nós te pedimos, Senhor, uma consagração. Estamos aqui nesta sala, Senhor, buscando essa consagração, buscando, Senhor, sermos batizados pelo Seu Santo Espírito, Pai, para estarmos não só nós firmes, quando o Senhor voltar, Senhor, nos acharmos prontos para te seguir, mas também toda a nossa família, toda a sua igreja, todos os seus filhos espalhados pela face desta terra, Pai. Que possamos nos fortalecer e nos consagrar e também trazer outros aos seus pés. Senhor Deus, te oramos não porque merecemos, mas oramos no doce nome de Jesus, que morreu por nós na cruz e já pagou pelos nossos pecados. É no nome dele que nós pedimos também, Senhor, e te suplicamos e já agradecemos as suas respostas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paizinho querido, continuando aqui na tua presença. Amém, amém. César? Paizinho querido, continuando aqui na tua presença, quero agradecer ao Senhor, quero louvar o Senhor, quero bendizer o teu nome e quero de uma forma especial também agradecer essa mensagem, Pai. Quando a Flávia pregou sobre a piedade, aquela mensagem foi cravada no meu coração. Eu agradeci ao Senhor muito por ter aprendido de uma forma especial sobre piedade. E hoje, mais uma vez, ela trouxe uma palavra e o Senhor sabe que falou muito ao meu coração, ao nosso coração. E eu agradeço pela vida dela por ter trazido a mensagem hoje. Senhor, eu quero colocar diante deste cada pedido que foi feito no chat. Quero também, Senhor, colocar a vida da Nilvânia, que estaremos orando hoje por ela durante todo o dia. Que o Senhor possa estar com todos que estão aqui nessa sala. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos mostrar, nos dar o autoconhecimento, Senhor. O quanto nós precisamos de mudança. O teu espírito de profecia diz que quanto mais estamos perto do Senhor, mais vemos as nossas debilidades de caráter. Então nos ajude, Senhor, como a Heloísa pediu, que nós possamos vê-lo e o Senhor nos faça enxergar as nossas debilidades. Mas, Pai, nós temos um agradecimento muito, muito especial. Hoje a nossa irmã Marisa está completando mais um ano de vida. E, Senhor, eu amo a Marisa, amo a vida da família dela. E eu passei a admirar a Marisa através da vida da Giane. O quanto essa irmã ama essa irmã e fala com tanto carinho. E o meu amor pela Marisa se deu por esse carinho que essa irmã tem. Então eu louvo ao Senhor pela vida dessas duas irmãs, pelo carinho que elas têm uma pelas outras, Pai. E eu quero muito pedir ao Senhor que derrame o teu Espírito Santo. Porque a mensagem que
Marisa irá trazer é uma mensagem de extrema urgência, de extrema importância, Pai. Precisamos entender o paralelo entre Elias, João Batista e nós. Nós precisamos entender, Senhor, qual é o nosso papel. Então, use a Marisa de uma maneira especial. E eu quero, Senhor, louvar ao Senhor pela vida dela. Por isso, terminarei com uma oração cantada, onde eu pedi ao Senhor, Pai, gostaria que alguém pedisse para eu cantar. E eu disse, olha, eu estou aqui me sentindo a Jeane, Pai. E o Senhor sempre atende. E eu louvo ao Senhor pela vida da Irani, que pediu para que eu terminasse com essa oração. Parabéns para Jesus, nessa data querida, que nos deu a Marisa, para alegrar nossa vida. Com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que os teus dias lhe sejam um eterno sorrir. Viva Jesus, viva nossa irmã Maria, e em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por um ano a menos, como ela diz. Amém. Amém, irmão. Fiquei emocionada. Que linda canção. Eu quero aprender, viu? Pode mandar a letra dela. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito obrigada, irmãs, pelo carinho. Isso é o mais importante na vida da gente. Amém. Vou enviar, querida. Um sábado feliz. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Todos nós aqui, Senhor, nesse vídeo. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Te clamamos, Senhor. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Mais uma vez. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim
salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva nossa vida. Clamamos a Ti, Senhor, clamamos pela Tua presença na nossa vida. Vem nos salvar, vem nos resgatar nesse dia. Muito obrigado pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado e até amanhã. Até amanhã, feliz sábado, bom dia. Até amanhã, feliz sábado.